Comissão Especial de Vereadores sobre as enchentes e alagamentos em Cubatão se reúne na Câmara Municipal. Essa que conta os passos de Dom Pedro I aqui na nossa cidade começa amanhã e você já pode trocar os ingressos. SUS começa a implementação de nova tecnologia para detectar o câncer do colo de útero. E ainda temos os últimos detalhes da seleção brasileira que vai enfrentar o Chile no Maracanã. Quinta-feira, 4 de setembro, a segunda edição do Seu Informativo do Parlamento Cubatense e da nossa cidade está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão nesta quinta-feira. Nós vamos começar a segunda edição do Últimas Notícias acompanhando que a Comissão Especial de Vereadores se reuniu com secretários na Câmara Municipal da nossa cidade. O grupo de trabalho está tratando sobre as enchentes e alagamentos ocorridos aqui em Cubatão. Presidida pelo vereador Guilherme do Salão, a Comissão Especial de Vereadores se reuniu mais uma vez para saber como estão as ações relacionadas aos problemas decorrentes das enchentes e alagamentos ocorridos na cidade. O secretário de Obra da Prefeitura, Marcos Quarteroli, e o de Manutenção e Serviços Públicos, Elmo Ferreira, estiveram presentes, assim como o relator da SEV, o vereador Marcinho. Fizemos visitas em loco, um exemplo ao Piscinão da Ilha, onde foi apontado por moradores também, como estava, né, o local ao léu, né, vamos falar assim, e precisava de cuidados. Avisamos, porém teve um furto no meio desse caminho, e aí após esse acontecimento, hoje a gente relatou aqui na SEV que está sendo providenciado um muro, vai colocar o portão, já foi colocado um gradil na primeira casa primária ali, que é onde recebe a fiação que vem da rua para alimentar a estação de bombas, né, onde funciona. A gente também falou para estar urbanizando aquele local, onde fica o piscinão, né? Então, onde teve interferências ali pela Sabesp, pela terceirizada dela, a gente pediu que nesses pontos tenha urbanização, que é o final das ruas. A gente falou também sobre a Vila Natal aqui, na parte de alguns pontos de alagamentos da Vila Esperança, que sofrem interferências da rodovia, da parte da Ecovias e da linha férrea para dentro do bairro, para a nossa pluvial. Então a gente também tocou em alguns pontos nessa parte. Bolsão 9, Bolsão 8 e 7, eles têm uma espécie de córregos, gamborras, né, que a gente fala, os canais, que cortam ali e cercam o bairro também. A gente pediu também para que se tenha ali uma análise, um estudo aí dentro desses canais para que se faça alguma interferência, limpeza, né, ou até desassoreamento, dependendo do local. Outra parte também no Bolsão 9, mais específico, algumas esquinas nas ruas, quando foram projetadas, não fizeram, a gente fala, a sarjeta e tem a boca de lobo, que é onde dá o dreno, né, dessa água pluvial. Indo para o Vale Verde, a gente também pediu aí, e vamos cobrar junto às empresas, Ecovias também, e também a Rumo, interferências no córrego Mãe Maria, principalmente naquele final, um cronograma mais acelerado. E uma resposta rápida para a nossa população também, querendo ali sofre também interferência. Então, Vale Verde, Vila Esperança, tem toda essa interferência na parte da rodovia. O Teatro do Caos realiza a 21ª edição do Caminhos da Independência, com encenações emocionantes que retratam a passagem de Dom Pedro I pela cidade de Cubatão. Este ano, a apresentação será no Pier do Casqueiro, do dia 5 ao dia 7 de setembro, às 8 horas da noite. Em Cubatão, o espetáculo Caminhos da Independência chega à sua 21ª edição, relembrando a passagem de Dom Pedro I pela região. Este ano, o enredo ganha um novo olhar, misturando teatro, carnaval e memória popular. E aí já são 20 anos, agora 21 anos, contando essa história. Então é sempre um desafio, mas acho que de extrema importância a gente continuar com o Caminho da Independência. Eu acho que é um fato histórico que atravessou a nossa cidade, que ainda é pouco conhecido pelos próprios moradores da cidade. O jeito de contar a história esse ano, o próprio espaço físico onde vai acontecer o Caminho da Independência, ele está num formato de uma passarela. Então, isso também provocou o nosso autor a escrever essa dramaturgia do Caminho da Independência, agora dessa 21ª encenação, de um formato mais carnavalesco, pensando na estrutura física do espaço e também fica mais popular, né? E a gente está dando voz como foco principal para os povos originários. Então, a forma de a gente contar o Caminho da Independência esse ano vai ser bem diferente das outras. Então, a gente traz agora algo que já estava acontecendo antes deste fato,
do nosso grito da independência, que de qualquer forma ia provocar a independência do país. Então tem um senso mais crítico nessa forma de contar desse ano. Para Fabiano de Mello, manter viva essa história por meio do teatro é fundamental e uma forma de mostrar para todo o Brasil a importância de Cubatão na formação da nossa nação. Isso é de extrema importância para a formação da nossa juventude e para fortalecer a importância dessa cidade, que por mais que a gente sabe que ela é muito importante para a nossa região, ainda ela é vista ainda como um patinho feio das cidades do litoral. E eu acho que quando a gente traz essa história mais uma vez, continua reforçando essa importância desse caminho para a independência do país, que passou por Cubatão e que fortalece o que é hoje ainda, né? Cubatão é de extrema importância para o crescimento do nosso país. No elenco, nomes conhecidos do público, como Gabriel Santana, que interpreta Dom Pedro I pelo 2º ano consecutivo, e Lucas, ator revelado pelo próprio Teatro do Caos e hoje destaque na televisão. As apresentações acontecem no Pier do Jardim Casqueiro a partir das 8 horas da noite. A entrada é gratuita, mas quem puder pode doar 1 quilo de alimento não perecível. Gabriel Santana, que fez ano passado com a gente, está de novo, é um grande parceiro. Lucas Weikhaus, que é um aluno formado pelo Teatro do Caos. O primeiro espetáculo que ele participou no Teatro do Caos foi o Caminho da Independência. Então o Lucas saiu da cidade, se formou aqui, foi para São Paulo. Hoje o Lucas é um ator que já está fazendo novela, já está participando de filmes, de longas metragens. E eu acho que isso é bem legal, a gente ter o Lucas de novo com a gente aqui. A partir do dia 5, 6 e 7, Caminhos de Independência, ano 21, lá no Pier do Casqueiro. Venham, vocês vão se divertir, vão refletir, vão sair muito provocados desse espetáculo. Venham se divertir com a gente, vocês vão poder lá encontrar o Gabriel Santana, vão poder encontrar o Lucas Weikhaus e todo esse grande elenco de artistas cubatenses que estão fazendo esse espetáculo com muito afeto para vocês. Sem chorar, na morte o destino tudo, na sorte o destino tudo. E para você acompanhar a peça que conta um pouco, da história não só da nossa cidade, como também do nosso país, você deve ir ao Fundo Social de Solidariedade e realizar a troca de 1 quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, pelo ingresso, cuja troca deve ser feita um dia antes. Ou seja, vamos dar um exemplo, se você quiser ir dia 6, você deve trocar o ingresso amanhã, sendo um ingresso por pessoa. As arquibancadas comportam 800 pessoas por sessão. Segundo a Prefeitura da nossa cidade, caso sobre ingressos após a troca no Fundo Social, a retirada, a troca, poderá ser feita no dia da peça, 2 horas antes do espetáculo. Então aproveite, vai lá e participe e acompanhe essa peça que, como eu falei, conta não só a história da nossa cidade, como também do nosso país. Agora o assunto é saúde no CUN e é sobre a implantação de uma tecnologia inovadora que o governo federal começou a realizar no SUS para detectar o câncer do colo de útero. O HPV é hoje a principal causa do câncer de colo de útero, o terceiro tipo mais incidente em mulheres, com mais de 17 mil casos entre 2023 e 2025. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta 15 mil casos da doença a cada grupo de 100 mil mulheres. Câncer, quando a gente utiliza essa palavra, a gente está querendo se referir a um tumor que tem uma característica de ser maligno, Ele tem uma malignidade. Então, quando a gente fala câncer do colo do útero, eu estou falando de um tumor maligno que atinge o colo inicialmente e que, se não tratado adequadamente, em tempo oportuno, ele pode evoluir e atingir outros órgãos ali ao redor, inclusive à distância, o que a gente chama de metástase. Por conta disso, o governo federal começa a inserir no SUS o teste de biologia molecular DNA-HPV. Segundo a pasta, um teste moderno e inovador que trará algumas mudanças em relação ao exame citopatológico Papa Nicolau. Papa Nicolau é um dos exames mais tradicionais que a gente tem dentro da medicina, da área principalmente, obviamente, de ginecologia. E o objetivo dele é rastrear o câncer do colo do útero, ou seja, que o nosso objetivo é tentar diagnosticar de maneira mais breve possível as pacientes que eventualmente forem ter algum tumor no colo do útero. Através desse exame já nos direciona para um diagnóstico e um futuro tratamento. A implementação do novo teste possibilitará o rastreamento em cerca de 5 milhões de mulheres em 5 anos. Essa é uma parte do Plano Nacional de Enfrentamento do Câncer de Colo de Útero, criada pela Pasta da Saúde. Isso
tem uma importância muito grande, algo que foi implementado agora pelo governo, que vai ser implementado no SUS de maneira geral, ainda ao longo dos próximos meses e tudo mais. E o que tem de benefício? Ele é um exame muito mais direcionado, muito mais específico. Se eu tenho um problema de tumor de colo do útero, eu estou falando que existe um HPV. Agora, o Papa Nicolau, ele me dizia, existe um problema, só que ele não me dizia o agente causador. Agora não. Com essa tecnologia, que na verdade não é uma tecnologia nova, ela é nova no nosso sistema, ela já existe em outros países, né, comprovadamente muito eficaz, ela consegue me dizer já diretamente, olha, existe um HPV, o HPV é esse tipo, e a gente já sabe, de acordo com esse subtipo que a gente fala, se ele aumenta a chance daquela paciente ter ou não um câncer do colo do útero. A meta do governo federal é que, até dezembro de 2026, o rastreio do novo teste esteja presente no SUS em todo o território nacional, assim, beneficiando 7 milhões de mulheres de 25 a 64 anos. Essa nova tecnologia, o método de coleta é o mesmo. Então, o posicionamento da paciente, a colocação daquele aparelho no interior da vagina, que é o espéculo, a identificação do colo, tudo isso não vai mudar. Vai mudar o intervalo de realização do exame. O Papa Nicolau, a recomendação é que se faça a partir dos 25 até os 64 anos de idade, com um intervalo de 3 anos, se nós tivermos 2 exames negativos. Então, a cada 3 anos, a mulher deveria se submeter a essa repetição de exames, e assim até os 64 anos. Com a nova tecnologia agora, isso vai aumentar esse intervalo. Então, a idade de início continua a mesma, vai ser a partir dos 25 anos de idade, que é a recomendação, e a partir daí, se ela tiver um exame negativo, ela vai realizar os exames a cada 5 anos somente. O tumor de colo do útero está intimamente relacionado ao fato daquela paciente ter no organismo dela a presença de um vírus chamado HPV. Se ela tem câncer do colo do útero, ela tem HPV. Não quer dizer que todo mundo que tem HPV tem câncer de colo do útero. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. E hoje em dia, como prevenção, nós temos, obviamente, os cuidados que toda mulher deve ter para não se contaminar com o HPV. Isso é uma maneira de se prevenir. Então, obviamente, nas atividades sexuais, o uso do preservativo masculino, preservativo feminino, obviamente. E a outra forma de prevenção, muito difundida agora atualmente, desenvolvida há alguns anos e que está tendo aplicabilidade boa, que é o uso da vacina contra o HPV, que tem disponibilidade também pelo SUS. A Comissão Mista do Congresso Nacional, responsável por analisar a medida provisória 1300/2025, aprovou ontem a proposta que altera a tarifa social de energia elétrica que foi aprovada em junho deste ano. Essa mudança faz com que as famílias de baixa renda sejam isentas de pagar a conta de luz em caso de baixo consumo. De acordo com o governo, essa medida vai afetar 4 milhões e meio de famílias que terão acesso à gratuidade total da conta de luz, enquanto outras 17 milhões não precisarão pagar pelos primeiros 80 kWh consumidos. Para valer de forma definitiva, a MP precisa ser votada até novembro pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No próximo bloco, vamos juntos ver que o vereador solicitou que a Prefeitura realize um estudo para a implantação de uma rotatória em uma importante via da nossa cidade. Você que está nos assistindo, estamos também nas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por lá você confere tudo o que acontece na Casa de Leis Cubatense e também fica muito bem informado com o que acontece na nossa bem-amada Cubatão. Não saia daí, a segunda edição do Últimas Notícias volta já. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Sabe quem tá entrando pra família? Mais proteção, mais atenção, mais proximidade. Uma vida mais saudável para você e para quem está sempre ao seu lado. A estratégia Saúde da Família está maior e mais forte, com mais profissionais para o que você precisar em todos os cantos do país, ampliando o acesso aos atendimentos e diminuindo filas. Está mais perto de onde você vive, na UBS, no bairro. Prevenindo, tratando e cuidando, até na sua casa. Porque cuidar de perto das famílias brasileiras é fazer um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da Família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Vai entrando. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com a segunda edição do Seu Últimas Notícias e vamos juntos ver que o vereador Alexandre Mendes Topete solicitou, na última reunião plenária, que o Executivo cubatense realize um estudo para a implantação de uma rotatória entre os bairros da Vila Nova e da Vila Natal. Durante a 27ª sessão ordinária, o presidente da Câmara de Cubatão, vereador Alexandre Mendes Topete, solicitou que o governo municipal, através da Companhia Municipal de Trânsito, a CMT, realize estudos técnicos visando a implantação de uma rotatória nas proximidades da UMI Luiz Peruzzi, com a finalidade de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança de todos que passam por ali diariamente. Essa rotatória, Washington, vem ali de encontro com aquela população que vem ali da Vila Natal e da Vila Esperança, próximo ao Colégio Peruzzi, onde tem aquela rotatória que demora para poder chegar de volta na Vila Natal, sentido ao contrário. Então a população pede socorro ali, faz tempo que se cria uma rotatória que nem foi feita ali na Avenida R-Bode com a Avenida 9 de Abril, para poder facilitar o trânsito para a população ali daquele bairro. Principalmente ali nos horários de pico, não é brincadeira não. Positivo, ali a gente vê aquela loucura que é carro estacionando, a CMT querendo multar e a gente vê a dificuldade. Fazendo aquela rotatória antes do colégio, eu acredito que vai facilitar o trânsito local ali para vários. Na última semana de agosto, mês que ocorre a campanha Agosto Lilás, que é dedicada ao enfrentamento de todo tipo de violência contra a mulher, a USF, Unidade de Saúde da Família do Morro do Índio, recebeu uma ação extramuro, ou seja, o consultório foi para a rua e realizou aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atendimento médico, além de orientações médicas e jurídicas. Já o USF da Cota 200 teve atividades com enfermeiras e uma fisioterapeuta. Lá no Armando Cunha, no Casqueiro, foi palco de um aulão e de palestras sobre violência doméstica e violência sexual. Além disso, a Tenda Lilás percorreu feiras livres com distribuição de materiais educativos e informativos sobre enfrentamento de violência contra a mulher. O INSS está ressarcindo aposentados e pensionistas que foram prejudicados pela fraude em seus benefícios, mas tem muitos beneficiários que tiveram o valor desviado e não aderiram ao acordo proposto pelo INSS. Cerca de 800 mil beneficiários do INSS, que têm direito de solicitar o ressarcimento dos descontos indevidos, ainda não aderiram ao acordo para receber o dinheiro de volta. Esse acordo garante o ressarcimento de forma integral do valor e ainda corrigido pela inflação. O processo de adesão funciona da seguinte forma: pelo aplicativo Meu INSS, Central Telefônica 135 ou Agência dos Correios, o aposentado ou pensionista faz a contestação do desconto indevido. Ele deverá aguardar a resposta da entidade, cujo prazo é de até 15 dias úteis. Se a resposta não vier, o sistema vai liberar a adesão ao acordo. Essa adesão poderá ser realizada pelo aplicativo Meu INSS ou de forma presencial nas agências dos Correios. Pelo aplicativo, para ter acesso ao acordo, o interessado deverá logar nele, acessando com o CPF e a senha. Em seguida, deverá ir em consultar pedidos, cumprir exigência, rolar até o último comentário, selecionar sim em aceito receber
e em seguida enviar. Vale lembrar que não é possível aderir ao acordo pela central telefônica 135. Mais de 1.900.000 aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo e a sua maioria já recebeu os valores desviados, que juntos somados dão mais de R$1 bilhão. A contestação dos descontos indevidos poderão ser realizados até o dia 14 de novembro. De acordo com o estudo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o mês de setembro na nossa região será de altas temperaturas e o ar vai ser bem seco. Aqui em Cubatão, o calor poderá se intensificar em alguns dias desse mês. É o que nos vai mostrar a repórter Letícia Sanvez. Se preparem para enfrentar o calor na cidade. O clima vai ficar mais quente na Baixada Santista para o mês de setembro. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma mudança constante entre o inverno e a primavera com tempo seco. A Defesa Civil ela emitiu uma informação, um boletim meteorológico para o mês de setembro, fazendo uma análise de todo o estado. A Baixada Santista, o nosso litoral paulista, vai enfrentar um início de setembro bastante seco. Nós teremos alguns episódios de chuvas, mas bem abaixo do que é a média para o período. O meteorologista do Clima Tempo, Guilherme Borges, explica sobre os impactos no fenômeno do Laninha, tanto para a região sudeste quanto para o município de Cubatão. Mas, de maneira geral, a tendência que a gente vê agora é que é um fenômeno fraco, que deve se estabilizar ali pelo fim da primavera, e, consequentemente, ficar até um pedaço do verão. Então, os impactos para a região de Cubatão não seriam tão significativos na questão tanto da distribuição da temperatura quanto na chuva. A população deve ficar em alerta, mesmo com o clima mais quente, pois há riscos de queimadas, fuligem no ar e incêndios, por conta da temperatura. Já as chuvas mais intensas que vão ocorrer na terceira quinzena do mês, há sinais que merecem toda a atenção. Segundo, nos episódios de chuvas, quando elas chegarem aqui, nós vamos ter aqueles cuidados de sempre com a nossa Serra do Mar, com as pessoas que moram em áreas de encosta, para estarem atentas aos sinais dos deslizamentos de terra. Esse é um principal risco para Cubatão. Temos os pontos de alagamento nas áreas mais centrais da cidade, mas os principais riscos associados às chuvas na região são, de fato, os deslizamentos de terra. É claro, a população precisa saber o que fazer. Por isso que a gente tem levado treinamento, capacitação para evacuação emergencial em momentos de desastre. Mas o cidadão tem que saber enxergar os sinais do deslizamento. E aí vão eles, Paredes com rachaduras novas que vão surgindo, portas e janelas que enroscam, árvores e postes que começam a inclinar e um muito perceptível, aquela água barrenta que começa a descer da encosta e vai indo pela guia, A gente vê aquela água vertendo pela rua, aquela água barrenta. Gente, é um sinal claro de que o morro pode deslizar. Para os próximos dias na cidade, podemos esperar por aumento de temperatura. Cubatão, o tempo segue quente e seco pelos próximos dias. A gente vai ter uma passagem de frente fria no fim de semana, pelo litoral, mas que traz pouquíssima chuva. A gente vai ter um pouco de nebulosidade, o tempo fica realmente mais fechado em termos de cobertura de nuvens, mas o sol ainda passa, Aparece um sol entre nuvens e a gente vai ter um momento ali de chuva fraca, mas nada de chuva volumosa que possa trazer riscos à população, como alagamentos, deslizamentos de terra. E como nos mostrou a repórter Letícia Sanvez no VT, a gente teve uma prova de que setembro vai ser quente, Hoje aqui em Cubatão, como a gente viu, o tempo foi bem quente e seco, os termômetros ficaram na casa dos 31 graus e a sensação térmica foi de 33. Eu espero que você que está nos assistindo tenha tomado a sua água, tenha se hidratado e tenha evitado de sair nos principais horários do dia onde o sol está estralando, como a gente disse. Mas, aparentemente, a sexta-feira vai ser bem diferente do que foi hoje, viu? É o que nos vai mostrar a repórter Cris Castanheira na nossa previsão do tempo. A sexta-feira amanhece com tempo firme e céu aberto, com o sol aparecendo nas primeiras horas do dia. No período da tarde, o céu fica encoberto, mas sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam leve queda, ficando entre 17 e 23 graus. Os ventos são moderados ao longo do dia e a umidade relativa do ar varia entre 72% e 96%. Agora é a vez do esporte por aqui. Às 9h30 da noite, o Brasil recebe o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado, o treinador da Canarinha, Carlo Ancelotti, promoverá algumas estreias, como a do lateral esquerdo Douglas Santos.
E ele vai com uma tática bem diferente, viu? Com 4 atacantes: Estevão, Rafinha, João Pedro e Martinelli. Já o Chile, sem pretensão alguma, já que não tem chance de alcançar vaga para ir ao Mundial ou até para a repescagem, o técnico Nicolás Córdova, que treina o Sub-20 do Chile, também promoverá algumas estreias. Esse jogo marcará a despedida da seleção brasileira das terras tupiniquins, já que o Brasil encerra sua participação nas eliminatórias na altitude boliviana. E assim encerramos a segunda edição do Seu Últimas Notícias. Agradeço a sua companhia e o seu jornal está de volta amanhã na sua hora do almoço com mais informações do Parlamento e da nossa bem-amada Cubatão. Você que está nos assistindo, além do 48.2, nós estamos nas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Uma ótima noite para você, se cuida. Tchau!